Bezrat Hashem, a gente vai continuar com a nossa série de Shurim, Pergunte ao Rabino. Hoje a gente vai tratar da seguinte pergunta: se saímos da obrigação de Adlakat Nerot Shabbat, do acendimento das velas de Shabbat, acendendo lâmpadas incandescentes. De novo, lâmpadas incandescentes justamente, e não as lâmpadas fluorescentes. O shur vai ser dividido em três partes. A primeira parte, a gente vai ver os três motivos pelos quais acendemos as velas de Shabbat. Daí a gente vai verificar se a lâmpada incandescente responde e sustenta esses três motivos. A segunda parte, a gente vai ver os 5 problemas nas lâmpadas incandescentes pelos quais talvez a gente não poderia acendê-las em prol do Shabbat. E na terceira parte, a gente vai concluir a pergunta e resumir. Os três principais motivos pelos quais acendemos as velas de Shabbat são Oneg Shabbat, o prazer do Shabbat, Kvod Shabbat, a honra, o respeito ao Shabbat, e o terceiro motivo é Shalom Bait, a paz em casa, no domicílio. O Midrash Tanhuma, sobre o primeiro motivo, sobre Oneg Shabbat, diz, da onde a gente sabe que o homem ele tem que ser muito cuidadoso com o acendimento das velas de Shabbat, pelo motivo que está escrito no Sefer Yeshaya, no Perek Nun Het, Vekarata la Shabbat Oneg. A gente vê daqui que todo o Inyan, todo o motivo, dos motivos pelos quais acendemos as velas de Shabbat é Oneg Shabbat, para dar um prazer no Shabbat. Qual a relação entre acendimento das velas de Shabbat e o prazer do Shabbat? Diz o Tosfot, Adlakat, diz o Tosfot na Gemara em Shabbat, no Daf Kaf Hei Amud Beit, que no lugar da Seudá precisa ter a vela, porque a vela vai iluminar o que a pessoa está comendo. Sendo assim, a pessoa vai ter mais prazer em sua Seudá, que ela vai estar vendo o que está comendo. E assim, posek o Shulchan Aruch, assim define o Shulchan Aruch no Siman Reish Samech Gimel Seif Beit. Agora a gente vai passar para o segundo motivo. O segundo motivo é Kvod HaShabbat. E o Rashi, na Masechet Shabbat, no Daf Kaf Hei Amud Beit, escreve que o acendimento das velas de Shabbat é uma obrigação por causa da honra do Shabbat. Kvod HaShabbat, que uma seudá importante, uma refeição importante, é uma refeição iluminada. Sendo assim, a gente acende a vela de Shabbat no lugar da refeição para poder dar uma honra em Shabbat, fazer a seudá de Shabbat uma seudá importante. E agora a gente vai tratar do terceiro motivo, que é o motivo do Shalom Bait, da paz domiciliar. A Gemara em Shabbat, no Daf Kaf Gimel Amud Beit, traz a seguinte pergunta: se uma pessoa só tem uma quantia de dinheiro e ela tem que comprar as velas de Shabbat ou as velas de Hanukkah, quais velas que ele tem que comprar primeiro? Responde a Gemara: as velas de Shabbat. Por quê? Porque Ner Beito Adif, que as velas de Shabbat tem que vir primeiro. Por quê? Por causa do Shalom Beito, por causa da paz do seu domicílio, da sua casa. O Rashi explica na Gemara em Shabbat, no Daf Kaf Hei Amud Beit, qual a relação entre Shalom Bait e o acendimento das velas. Fala o Rashi que num lugar que não tem ner, não tem vela, não tem paz. Por quê? Porque a pessoa anda no escuro e vai tropeçar, vai derramar comida na toalha, na mesa, e vão criar brigas em casa. Então a gente vê aqui 3 motivos: Oneg Shabbat, Kvod Shabbat e Shalom Bait. Na minha opinião, a lâmpada incandescente responde e sustenta esses 3 motivos. Agora a gente vai passar para a segunda parte do shiur. A gente vai ver 5 kushiot, 5 perguntas difíceis pelas quais talvez a gente não cede obrigação, através das lâmpadas incandescentes, do acendimento das velas de Shabbat. A primeira é que talvez o acendimento das velas de Shabbat tem que ser feito davka justo numa vela que tem pavio e óleo. O Rav Ovadia responde essa pergunta através de uma Gemara, de uma história muito bonita na Gemara em Masechet Ta'anit, no Daf Kaf Hei Amud Aleph, a história do Rabbi Hanina ben Dosa, que ele viu na noite de Shabbat, na noite de sexta-feira, a filha dele triste. Ele perguntou para a filha dele: por que você está triste?
a filha do Rabi Hanina ben Dosa respondeu: eu troquei o pote de óleo pelo pote de vinagre e acendi a vela de Shabat com um pote de vinagre. O Rabi Hanina ben Dosa responde uma resposta linda. Assim falou Rabi Hanina ben Dosa para sua filha: aquele que falou para o óleo acender, vai falar para o vinagre acender. Então, lo mexané, não faz diferença com o que você acendeu. Quem fala para o óleo acender? Quem faz o milagre que através do óleo vai ter fogo, vai ter vela, vai fazer também esse milagre que vai ter uma vela, vai ficar o fogo aceso desse vinagre. Daqui Medayek, o Rav Ovadia, ele interpreta que se não se pudesse, se ao acendimento das velas de Shabbat tivesse que ser justo no lugar que tenha óleo e pavio, sendo assim, a filha do Rabi Hanina ben Dosa tinha que continuar triste. Por quê? Porque ela fez brachá levatalá, ela fez uma brachá errada. Disso que ela não fica triste, a gente vê o quê? Que ela não fez nenhuma brachá levatalá, ou seja, não tem nenhuma obrigação do acendimento das velas de ser justo num óleo e num pavio. Sendo assim, também com uma lâmpada incandescente não há problema nenhum de acender a vela de Shabbat. O segundo problema é se a lâmpada incandescente é considerada fogo. A gente sabe que a vela de Shabbat precisa ser fogo. A lâmpada incandescente é fogo ou não? Fisicamente, explicando no funcionamento da lâmpada incandescente, a gente sabe que a lâmpada incandescente é formada de um fio, de um metal chamado tungstênio, que a corrente elétrica passa por esse fio e chega em temperaturas muito altas, a temperatura de 3.000 graus centígrados, certo? E considerando que a lâmpada é fechada num lugar onde tem vácuo, essa lâmpada não pega fogo, mas mesmo assim, naquele fio ali, se passa uma corrente elétrica que chega a um calor muito grande. Sendo assim, a lâmpada incandescente sim é considerada fogo, então não há esse problema na lâmpada incandescente. A terceira pergunta, a terceira kushá é se apertar o interruptor é considerado um ato de acendimento. Escreve o Rav Ovadia que sim, que apertar o interruptor sim é considerado um ato de acendimento e a gente não vai considerar como fossem duas ações separadas. A quarta pergunta é se a gente tem que temer que talvez vai ter um corte de energia, talvez vai ter um interruptor que vai queimar e vai acabar a energia, vai acabar a luz. Escreva o Rav Ovadia que não, que da mesma forma que você talvez vai temer na lâmpada incandescente, você tem que temer também na vela. Talvez vai bater um vento e vai apagar a vela. Se você for temer também nisso, não tem final, não tem fim, você vai temer tudo. Então, esse temor, esse medo de que talvez vai ter uma queda de luz, não atrapalha o fato da lâmpada incandescente servir para o acendimento das velas de Shabbat. A quinta pergunta é se eu acendendo uma lâmpada incandescente vai ter um reconhecimento que eu estou acendendo essa lâmpada incandescente Lichvot Shabbat, em honra do Shabbat, em prol do Shabbat justo. E não está, de uma forma eu estou acendendo uma luz qualquer porque eu quero sentar aqui e ler. Escreve o Rav Ovadia que por isso o acendimento da lâmpada incandescente para sair da obrigação de acender as velas de Shabbat não é a melhor opção, mas mesmo assim é uma opção. Agora na terceira parte a gente vai resumir. Vimos 3 motivos pelos quais acendemos as velas de Shabbat. A lâmpada Oneg Shabbat, Kvod Shabbat e Shalom Bait. A lâmpada incandescente responde a esses 3 requisitos. Na segunda parte a gente viu 5 kushiot sobre a lâmpada incandescente, que talvez a gente poderia pensar que a gente não sai da obrigação das velas de Shabbat acendendo uma lâmpada incandescente. Respondemos cada uma das questões. Resumindo, no final a gente vê que, óbvio, primeiramente a gente tem que correr atrás, a gente tem que dar preferência ao acendimento das velas com óleo e pavio ou cera. E caso a pessoa não tem 5 minutos antes do Shabbat, ela viu que ela não comprou, não conseguiu comprar, então sim ela sai da obrigação do acendimento das velas com a lâmpada incandescente, ela inclusive pode fazer a brachá.